obrigado, bem-vindos ao Jornada da Vida. E olha só, hoje você, eu, vamos conhecer a história de uma pessoa que passou por tantas dificuldades. Com 11 irmãos, o pai trabalhava um salário mínimo, imagina só, hein? Um salário mínimo para 12 filhos, mas ele e a esposa. Não só bastasse essa situação, teve outras dificuldades na vida. Não queria se casar, encontra a sua alma gêmea, mas depois o pau quebrou, que nem diz o outro. Além do problema também do relacionamento desarmonioso, outros tipos de problemas como doenças, entre elas a depressão. Mas eis que uma amiga a convida para ir na Seitonoye, e a partir daí, então, a vida dela dá uma reviravolta fantástica para o bem, claro. Então, eu, vamos conhecer hoje de que maneira ela deu a volta por cima, aplicando o ensinamento da Seitonoye no seu dia a dia. Ela é preletora da Seitonoye, mora na belíssima cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Preletora, então, Maria Lucidalva Batista Banque, a nossa querida Luci. Muito obrigado, Luci. Boa noite, professor Eli. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Parece simples a gente falar da nossa história, parece que a gente conhece de cor e salteado, mas na verdade não é. A gente sempre fica ansioso, sempre fica nervoso. Então, mas eu vejo isso com bons olhos. Isso é responsabilidade também, né? Então, isso é maravilhoso da minha parte. Que bom que você está com a gente hoje. Muito obrigada. E você tem uma história de superação fantástica, e eu gostaria de estar compartilhando com todo mundo, né? De que maneira você usou o ensinamento da Seitonoye, entre aspas, para superar tudo e hoje ser essa mulher feliz, saudável e que se dedica de corpo e alma aí para a felicidade das pessoas. Muito obrigado, viu, Luci? Muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Mas aí foram, né, 11 irmãos, uma infância bem difícil, né? Cearense, né? Cearense. Você nos contou que a situação era extremamente difícil, mas, graças a Deus, você nasceu e está com a gente aqui hoje, né, Luci? Na verdade, eu vim entender, assim, esse privilégio realmente de ter nascido naquela família, depois que eu cheguei na Seitonoye, né, preletora, porque antes era só insatisfação, antes era só carência, enfim. Mas a Seitonoye me fez ver que meu pai, na verdade, foi um grande homem. Porque você imagina, né? 11 filhos, 12 filhos, eu não sou a mais velha, eu sou a primeira, né? Então, pelo fato de ser a mais velha, de ter um pouco mais de idade, a gente observava muito aquela vida, né, sofrida que ele tinha. Então, a primeira lembrança que eu tenho é que a gente morava, eu nasci, e alguns dos meus irmãos também, no que a gente chama no interior de casa de taipa, não sei se o senhor já ouviu falar, mas é uma casa feita de barro, com chão batido, né? Então, naquela situação toda, meu pai acabou progredindo de alguma forma, ele era um homem, sempre foi um homem extremamente trabalhador. E mais, a vida deu, vamos dizer assim, uma rasteira, e ele sofreu uma vez, ele comprava frutas no interior e revendia na capital, em Fortaleza. E um dia ele sofreu um acidente, perdeu tudo, caminhão, ficou muito doente. Na Serra de Baturité foi esse acidente, né? E dali em diante as coisas se complicaram bastante, e ele resolveu, então, tentar a vida, né, na cidade grande. Foi para São Paulo, deixou a mulher e os filhos. Poderia, isso eu sei agora, né, preletora, mas naquela época a gente não conseguia entender, mas ele poderia muito bem ter sumido como muitos somem, né? E ter abandonado simplesmente a gente. Mas ele foi, batalhou, arranjou emprego e mandou buscar a família, né? Mas chegando em São Paulo, você imagina, as dificuldades eram realmente bastante complicadas, né? A minha mãe trabalhava, ajudava, mas a minha lembrança da infância, o que realmente me trouxe, vamos dizer assim, uma situação bastante complicada na minha vida de adulta, foi exatamente aquela vida de sofrimento da minha mãe.
ela sempre chorosa, sempre, sabe, trabalhava de noite, em cima de uma máquina para ajudar a cuidar da família. E eu sempre, na minha ideia, logicamente, era assim, por que que ela precisa passar por essa situação? Por que que precisou ter tantos filhos? Era um filho na barriga, um filho no braço, sabe? Então, crianças pequenas, uma atrás da outra, e aquilo foi durante toda a minha vida observando aquela situação, e sempre o culpado era meu pai, né? Quando minha mãe, com um pouco mais de 58 anos ela faleceu de câncer. Adivinha quem foi o culpado? Minha mãe tinha morrido de tristeza. Por que ela tinha de morrer de tristeza? Pelo sofrimento que ela passou a vida inteira. Então, eu sempre falava assim para as minhas amigas, vocês nunca vão me ver numa pia lavando louça, eu não vou ser essa mulher, nunca vou me casar, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu emprego, a minha profissão, mas jamais, jamais eu vou me meter a viver dependendo de um homem, né? E aí eu prometia isso para mim, mas, logicamente, a vida não quis assim, né? Conheci meu esposo, a gente, nossa, foi assim, uma paixão de primeira vista, casamos, mas aquela vivência que eu tive me marcou muito e trouxe para o casamento isso, né? Eu costumo brincar, dizer que meu marido, na verdade, casou com um homem, sabe? Porque era bem exatamente essa a minha maneira de agir, né? Voluntariosa, sempre querendo ter razão. Foi muita dificuldade no início do nosso casamento, tanto que de vez em quando, periodicamente, a gente falava em se separar. E eu sempre com aquela ideia, né, de ter autonomia, de ter liberdade, que ninguém mandava em mim. Isso foi realmente complicado para nós dois, né, no nosso relacionamento. Eu imagino, né, que acabamos tinha uma figura do pai, com uma figura masculina, né, e a gente acaba moldando o cônjuge de acordo com esse molde mental que a gente tem, né, Lucy? Sim, agora você imagina ele vindo de uma outra cultura, porque meu esposo era descendente de japonês, foi um choque realmente, foi um choque de cultura entre nós dois, né? Nem sei como a gente conseguiu viver ainda 45 anos juntos, tivemos 3 filhos, só por Deus mesmo, né? Mas esse processo todo, muita insatisfação, eu sempre falava assim, gente, eu sofria de insatisfação generalizada, porque se fosse olhar assim pelo lado do fenômeno, as pessoas que nos conheciam, não tinha absolutamente nada. Por que eu vivia insatisfeita? Eu era saudável, tinha 3 filhos maravilhosos, meu marido me adorava, meus amigos costumavam falar que ele vivia para me malcriar, para fazer todas as minhas vontades. Mas mesmo assim eu não estava satisfeita, eu vivia sempre, sabe, faltava alguma coisa, não estava bom. E esse processo me levou realmente, não cheguei exatamente em pensar em morrer, sabe, Preletorino? Porque eu sou muito covarde, eu sempre fui muito covarde por essa questão de morrer, né? Eu jamais cometeria suicídio. Mas quando eu me lembro, ainda hoje me dói quando eu me lembro quanto eu fiz o meu marido sofrer, quando eu cheguei para ele e falei assim para ele, eu quero sumir. Sabe, sumir, não era sumir para algum lugar específico, nem com ninguém, nem com alguma pessoa, não. Era sumir, simplesmente desistir, sumir. E como eu sempre fui chique, né, professor, a gente já morava aqui em Florianópolis, então eu tinha vamos dizer assim, um sonho, né, que esse sumir seria sumir no mar, pegar uma lancha, alguma coisa, sumir no mar, e até a linha do horizonte, vamos dizer assim, né. Era uma fantasia, certo, né? Ô, Lucy, perdão de cortar, que hora ou que momento que a Cichonê começou a entrar na tua vida? Então, foi exatamente nesse momento, ele era engenheiro, eu sempre trabalhei com comércio, e uma amiga nossa, comerciante também, me convidou uma vez para um evento da Cichonê, era uma conferência da prosperidade. E nós adquirimos o convite, fomos com ela nesse evento da prosperidade, e ali eu achei interessante, achei legal, porque eu lia muito naquela época, eu lia muito livros de autoajuda, e aquilo lá me pareceu, sabe, assim, né, também uma autoajuda, né,
perseverança, persistência, como obter o sucesso. Foi legal, foi legal. Mas Falei para ela, não, gostei. faltava aquele tchan. Não era novidade, na verdade, sabe? Não era novidade. Mas essa minha amiga novamente me convidou para um outro evento, e dessa vez diferente. Era um evento numa Hélio, uma coisa diferente, menor. Era um café colonial com palestra. E ali foi que aconteceu alguma coisa realmente que me chamou a atenção. E nessa atividade, o preletor colocou ali no quadro negro, a gente costumava, né, escrever para o pessoal a palavra Deus, e no meio de Deus estava eu. Então, ela falava, Deus, na verdade, está dentro de nós. Deus sou eu e eu sou você, enfim, né? Nós estávamos dentro de Deus. Logicamente, para uma pessoa como eu, que não tinha a menor noção de espiritualidade, eu era matéria, era corpo carnal, nasceu, cresceu, viveu e vai morrer com certeza absoluta, não conseguia entender o que era exatamente o fato de eu estar dentro de Deus e Deus estar dentro de mim, não conseguia. Ficava pensando assim, mas em que lugar está Deus, né? Será que é na cabeça? Será que é no coração? Os japoneses falavam que é no estômago, mas enfim, não conseguia entender. E porque eu não conseguia entender, eu fui procurar outras reuniões, né? Então, comecei a ir, procurava nos bairros próximos, onde tinha reunião da CETIAN, porque eu queria saber que história era aquela de Deus e eu, de eu estar dentro de Deus, Deus está dentro de mim. Quando chegava na reunião, era outro tema, outro preletor, outro, né? E aí, em vez de responder aquela minha dúvida, eu saía com mais dúvida. Aí eu voltava no dia seguinte, ia novamente, e assim nós começamos na CETIAN, né, preletor? Mas Nas foi... atividades da Seitione que você começou a participar, o que mais te chamou a atenção? Exatamente essa questão dessa nossa ligação com Deus, né? Porque quando a gente não tem esse conhecimento, no meu caso, por que eu sentia tanto assim, essa vontade de desistir? É porque eu estava cansada de lutar, sabe? E eu lutava sozinha, na verdade, né? Eu sempre defendi que Deus, o nosso Pai, era um Pai amoroso, mas ele era um Pai ausente. Eu estava sozinha. Então, quando a Sentinela me diz que não, que Deus estava dentro de mim, aquilo realmente foi muito forte. Foi muito forte para nós. Eu só não conseguia entender como eu era simplesmente essa matéria, esse corpo carnal, não conseguia entender como que era o processo. Como é que Deus podia estar dentro de mim e eu dentro de Deus? Não conseguia entender, né? E ali fui, então, buscando. Mas, em vez de responder as minhas dúvidas, parecia mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida. E isso daí foi realmente durante algum tempo, até que um belo dia, nós somos num outro tipo de evento, nós somos convidados para participar do ciclo de estudo da prosperidade, se eu veja bem, né? Ciclo de estudo da prosperidade, naquela época, não existia aqui na nossa regional. Era só em Curitiba, estava começando. E, na verdade, nós aceitamos para que aquela pessoa que estava nos convidando, um amigo nosso, parasse de incomodar, porque ele insistia, a gente arranjava um monte de desculpa, não sabia mais o que falar para que ele, né, deixasse de incomodar, mas, enfim, aceitamos e fomos uma vez para Curitiba. E foi numa aula do ciclo de estudo da prosperidade que eu pude entender exatamente qual era o mecanismo, né, da coisa, como que funcionava. Então, uma aula que a gente costuma já ver, muitos nós que frequentamos o Seitinoye, os adeptos já conhecem de cor e salteado, quando o preletor explica sobre a mente, sabe, professor? A mente consciente, subconsciente e na profundeza da nossa alma, a supraconsciência. Era ali que estava Deus, não era no estômago nem na cabeça. E aí, então, ali naquela aula do ciclo de estudo da prosperidade, eu pude entender, então, que Deus era a minha própria vida. Era Ele que fazia o meu coração bater, o meu sangue circular, e foi uma coisa extremamente emocionante, você não faz ideia. Não é normal as pessoas chorarem no ciclo de estudo da prosperidade, sabe, Antônio? Mas eu chorava de emoção, por ter realmente, finalmente encontrado aquela resposta que eu estava procurando, né? Viu, você? A gente começou a falar um pouquinho do casamento, ok? Casamento. Os relacionamentos aí que, a princípio, tinha tudo para dar certo e bom, parece que vai desmoronar, mas graças a Deus não aconteceu isso, mas é bem provável que a Senhora te ajudou muito.
Então, né? foi determinante. Ok. E de que maneira a Sentinela te ajudou a você manter o casamento, não só manter brigando, mas manifestando amor e gratidão um ao outro? Então, nesse período todo que eu estou contando para o senhor do início, nós começamos, o Banco e eu, a ir muitas vezes no seminário, muitas vezes. Seminário de oferenda de trabalho, naquela época a gente frequentava a academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Então, nós íamos constantemente. Eu cheguei entre 2000, 2001, 2002, a frequentar mais de 10 seminários por ano, e a gente ia junto. E aquilo foi realmente mudando toda a nossa maneira de agir, de tratar as coisas, né? E o que Então, acontece num seminário que muda tanto uma pessoa de ser? olha, preletor, na verdade, eu atribuo o fato da gente ir num seminário, numa academia de treinamento espiritual, quando a gente fala que a gente renasce, não é somente figura de linguagem, a gente realmente renasce, sabe? Então, para nós, esse período todo foi fundamental, sabe? Nós não teríamos conseguido realmente manter o casamento se a gente não tivesse encontrado o Setinaí. Ok, o que aprendeu lá nesse seminário que foi fundamental? O que teve de bom? O que tem de bom num seminário? Seminário de treinamento espiritual, como o próprio nome já diz, né? Então a gente mergulha, a gente simplesmente sai da nossa rotina, a gente esquece as coisas do nosso dia a dia para mergulhar profundamente dentro de nós mesmos. Então, todos os seminários que nós fomos naquela época foram realmente marcantes. Principalmente o primeiro que nós fomos, que foi em 98, um seminário que nós chamamos de oferenda de trabalho, de 5 dias, né? Então, ali, nós dois, a gente se abraçava e a gente chorava e a gente pedia perdão, sabe? Quando começava realmente a entender o que tinha acontecido nas nossas vidas, né? E foi exatamente o fato da gente estar dentro do Setinaê que trouxe essa oportunidade, da gente repensar a nossa relação. Na verdade, a gente sempre falava em separar, sabe, Cleiton? Mas alma gêmea é alma gêmea. A gente falava da boca para fora. Nem eu queria e nem ele também queria. Né? Não era uma coisa que a gente falava de verdade mesmo. A gente só não sabia lidar com as situações que a vida apresentava para a gente, né? Como eu já falei, um choque de cultura muito grande, né? Uma maneira, infâncias totalmente diferente, criação diferente. Então, nós tivemos que ir ajustando isso. E assim, eu tenho certeza absolutíssima, preletor, que nós não chegamos, nem eu, nem ele, dentro do Setinaí, por acaso. Não chegamos. Hoje eu tenho essa certeza. Nós fomos trazidos, nós fomos realmente colocados nesse ensinamento para que a gente pudesse resolver todas essas pequenas coisas. Porque existia o amor e um amor grandioso, mas as pequenas coisas atrapalhavam e a gente não sabia lidar com isso. Então, foi aqui dentro do Setinaí que a gente resolveu todas essas questões menores, né? E a nossa gratidão foi profunda, né? Então, como eu estava contando, nós saímos daquele evento do Ciclo de Estudo da Prosperidade, Pintor, determinados a chegar na nossa cidade e começar a trabalhar pelo movimento. Mas eu queria ouvir de ti também que você teve um problema de saúde também. Isso foi em 2005. Nessa época você já participava das atividades da Seitonoye, ok? Sim. E teve esse problema. Mas podia contar para a gente de que maneira a Seitonoye te ajudou quando você recebe uma notícia assim de um médico, você tem um problema assim, às vezes você leva um choque, né? Nossa, na verdade, então, assim, ó, antes de chegar na Seitonoye, como eu falei, né, totalmente materialista, eu era matéria, corpo carnal, nasceu, cresceu, viveu e morreu. E uma das coisas que me apavoravam realmente era essa ideia da morte. Sempre tive medo da morte, né? Então, se eu não estivesse, porque eu tenho certeza absoluta disso, na Seitonoye, não tivesse todo aquele período de seminário, sabe, de aprendizado, de estudos dentro do movimento, obviamente que a minha reação naquele momento teria sido bem diferente, né? Mas, graças ao ensinamento da Seitonoye, o que aconteceu, né, ali naquele momento, né? E o que você teve efetivamente, o que manifestou no teu corpo? Eu tive um diagnóstico, preletor, de câncer no seio, né? Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, descuidada com essa questão de saúde.
Então, se fosse por mim mesmo, não teria sido descoberto, mas apareceu um pequeno caroço acima do seio. E quando eu fui procurar o médico, ele falou assim, isso não é nada, isso é um quisto, mas para você ficar tranquila, a gente vai fazer uma biópsia. Resultado da biópsia, câncer nos 2 seios, né? Mas quando eu peguei o resultado do exame, que eu fui no médico, eu vejo a mudança que aconteceu comigo, né? Para quem tinha pavor da morte. Quando eu peguei aquele resultado, que eu vi no consultório do médico, ele procurando as palavras para me dizer, eu consolei o médico. Falei, senhor, não se preocupe, está tudo bem, vai dar tudo certo. Em vez dele me consolar, eu que estava consolando ele, porque ele não sabia como me dar a notícia. E aí saí dali, daquela consulta, já com todas as requisições para fazer os exames pré-operatórios. Minha única questão era como falar para o meu marido para ele não ficar apavorado, sabe, para ele não ficar receoso. E aí, com cuidado, contei para ele que já estava tudo certo, a gente já tinha conversado com o médico, enfim. E teve uma situação bastante engraçada, sabe, preletor? Eu falei para o médico assim, não, tudo bem, não tem problema, a gente vai fazer a cirurgia, o senhor pode marcar, mas só daqui uns 30, 40 dias, porque eu tenho uma viagem para fazer e eu não posso deixar de ir nessa viagem. Aí ele assim, não, a senhora não pode esperar tudo isso, isso aí é um negócio sério, então a senhora não pode. Não, preletor, não, aliás, não, doutor, eu não posso de jeito nenhum, porque eu tenho uma viagem para fazer. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer agora. E eu fiz a cirurgia, me lembro bem, uma semana depois do diagnóstico, eu já estava com tudo pronto, no dia do meu aniversário, sabe? No dia do meu aniversário. Então, ficamos 3 dias no hospital, na clínica, e a família toda pensava que a gente estava viajando, a gente viajava bastante, sempre viajamos bastante, então todo mundo pensava, eu fui contar para os meus filhos agora, recentemente, essa situação, sabe? Para que eles não se apavorassem, para que eles não ficassem com receio, nós 2 dividimos isso, o banquinho. Tá. E ali foi... Oi, Luci. Situação de desarmonia, a falta de recursos material no início da vida, câncer, né? Que prática, postura mental da Seitonoye te ensinou, práticas da Seitonoye que efetivamente você fez e continua fazendo até hoje? Preletor, eu acho que a coisa que mais me marcou realmente, quando nós começamos a estudar Seitonoye, foi a Sutra Sagrada, a contínua chuva de néctar da verdade, sabe? Esse foi determinante. Você sabe que não se costuma, pelo menos assim, com muita... ler essa sutra, né? Nas reuniões, geralmente a gente lê a chuva de néctar da verdade, mas a contínua, quando nós vimos a contínua, quando nós começamos a ler a contínua, ela foi fundamental. Naquela época, por exemplo, que eu tive esse problema com câncer, não teria sobrevivido antes disso, se não tivesse conhecido a Seitonoye, né? E o que você encontrou nessa contínua chuva de néctar da verdade, é o Sutra para a cura espiritual, né? Para a cura espiritual. O que você encontrou ali que foi fundamental? Olha só, na verdade, assim, logo no início da Sutra Sagrada, ele já fala assim, ó, prossegue sem temor o curso da tua vida. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Então, a contínua chuva de néctar da verdade, para mim, é o ensinamento da Seitonoye que mais me tocou, sempre hoje. Tanto que eu leio para os antepassados todos os dias, eu leio a contínua chuva de néctar da verdade. E foi essa sutra que eu pedi para o Bank, na época que eu estava para entrar em cirurgia, eu pedi para ele ler para mim, enquanto eu estava anestesiada. Foi uma cirurgia longa, durou mais de 8 horas, e ele leu continuamente, ali na clínica, para mim, essa sutra sagrada. Então, eu leio todos os dias a contínua chuva de néctar da verdade, ainda me toca profundamente. Que bênção. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Casamento, momentos bons, mas também de desarmonia e aquela até vontade de separar que você já nos contou, ok? Não separou, 45 anos juntos, perfeito, maravilhoso, né? Ok? Mas
onde que a Cintia entrou, de que maneira, como que, puxa vida, o japonês chato esse aqui, viu? Vou embora da minha casa. O que mudou em você, como que você mudou, o que a Cintia fez para você, como esposa, como mãe, como mulher, para então, a partir de agora, aqui em casa é só beijinho, beijinho. Olha, filho, então, na verdade, a nossa mudança, não somente a minha, como também a dele, né? Nós começamos a nos aceitar como nós éramos, a reconhecer realmente que a gente, na verdade, tinha esse sentimento muito mais profundo do que as pequenas coisas do dia a dia, né? E eu, que era, como já contei, era quase um homem, fui mudando a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. Então, nós vivemos todo esse tempo, vamos dizer, juntos, e de uma forma que depois da Seitiroê, vamos dizer assim, a gente não falou mais em se separar, né? Nós não falamos mais que a gente queria se separar. Surgiam problemas, surgiam dificuldades, sim, mas a gente tinha como resolver, né? A gente tinha como sair daquelas dificuldades. Você, como esposa do banco e como esposo, marido e mulher, a Seitiroê fala, agradece, reverencia. Antes de conhecer a Seitiroê, às vezes a gente não agradece, não, né? A gente critica, a gente condena, a gente xinga, a gente quer bater, Sim, sim, né? sim. Mas depois a Seitiroê fala, né? Abraça, né? Sim, Fala que sim. você ama, né? E no começo você fala, mas como que eu vou falar? Me perdoa se ele é o culpado de tudo, né? Uhum. Como que você lidou com tudo isso? E, Então, é como a gente está falando, né? Essas mudanças que aconteceram não foram coisas que aconteceram de repente, sabe? Eu sempre costumo falar que a Cetinoe vem para a vida da gente gota a gota. sim. Então, cada vez que você vai numa palestra, cada vez que você assiste um seminário, cada vez que você lê um livro, e o fato da gente ter, tanto eu como ele, mergulhado de cabeça na organização da Cetinoe, a gente teve muitas oportunidades. Então, cada vez que a gente vai fazer uma atividade, uma palestra, você precisa estudar, precisa buscar. E isso foi, tanto como eu disse para o senhor, uma pessoa que tinha pavor da morte, quando eu me vi naquela situação, eu estava consolando o médico. Olha a mudança que houve, né? Então, não foi uma coisa que aconteceu de repente. Eu sempre falo, é gota a gota que vai entrando no nosso subconsciente, vai entrando na nossa vida, vai mudando a nossa essência. Então, com a gente, aconteceu exatamente isso, sabe? Foi mudança. Hoje, na verdade, eu reconheço que a cetinoia, ela veio na minha vida, naquele momento, exatamente para que a gente pudesse se salvar, nós dois. Não é o casamento somente, não é a vida somente, mas nós, né, como filhos de Deus, realmente estar salvos, sabe? Foi assim a cetinoia na minha vida. Hoje eu não consigo imaginar de jeito nenhum viver, tipo assim. Eu vejo a pessoa, Cetinoê, eu vou sair da Cetinoê, mas como? Não tem como, não tem como, não tem como. Tanto é que se não fosse o ensinamento da Seitonoe, eu, a senhora, teríamos uma vida bem provável diferente daquela que nós temos hoje, né? De alegria, de gratidão, de Nem harmonia, de teria, dedicação ao Preleitor, nem próximo. teria. Hoje a Eu teria acho que, morrido também. eu também acho que nem teria, porque você imagina, né? Só realmente a falta de gratidão. Como eu falei, nossa vida não tinha nada para que tivesse insatisfação, absolutamente nada. Não tinha problema financeiro, não tinha problema de saúde. Meu marido nunca foi um homem, excelente marido, sempre, não estou falando isso de agora, né? Depois de Setinei, ele sempre foi. Nunca teve outra mulher, pelo menos que eu saiba, né? Se teve, foi muito discreto, mas acredito que não. Mas, enfim, nunca tive motivos reais para ter insatisfação. Por que ficava insatisfeito? Porque não tinha gratidão, simplesmente por Exatamente. isso. Tá. Lucia, para a gente encerrar, tem pessoas felizes para caramba e você sabe disso. Né? Tem casais também que vivem numa alegria, numa harmonia também maravilhosa. Mas tem muita gente sofrendo por falta de dinheiro, desarmonia, doenças, falta de emprego, doenças. Porém, o ensinamento da Cíntia Noyer, ela pode ajudar muito essas pessoas. E para quem está numa situação dessa, Luci, agora, hoje, seja em Santa Catarina, em São Paulo, qualquer estado do Brasil, qual que é a sua orientação?
como Olha, eu preletora da diria, Seitonoye? como preletora da Seitonoye, então, eu diria assim, né, preletor Enio, na verdade, quando nós temos a oportunidade, as pessoas, por exemplo, que vão nos assistir, que estão nos assistindo, hoje nós temos tantas coisas que a gente pode procurar, o canal do YouTube tem palestras maravilhosas, então nós temos muitas oportunidades de estar conhecendo o ensinamento. Então, se você teve essa oportunidade de conhecer esse ensinamento, não fique se auto-sabotando, não fique. Vá, procure a livraria da Seitonoye, sabe? Compre um livro. Nós temos livros fantásticos, livros maravilhosos. Eu até separei alguns aqui. Eu achei que você ia perguntar qual foi o meu livro de cabeceira. Deu Nossa, vontade de perguntar, viu? Só não perguntei, mas... olha só. Convite à Felicidade. Foi o primeiro livro que nós adquirimos e aquele que realmente me tocou forte, né? Então, a livraria do Seitonoye está à disposição. Não se auto-sabote. Mergulhe de cabeça, vá. Naturalmente, a Seitonoye vai mudando a sua vida, naturalmente, a Seitonoye, o ensinamento da Seitonoye vai trazendo essa harmonia, vai trazendo essa paz. E se nós temos a harmonia, a gratidão, nós temos naturalmente a prosperidade, preletor. A prosperidade só vem realmente num ambiente harmonioso. Então, a harmonia, na verdade, nós conseguimos essa harmonia quando a gente reconhece tudo aquilo que a gente tem e agradece, somente. Foi através da Seitonoye que eu pude reconhecer, por exemplo, a minha vida, que era uma vida de dar inveja para muita gente, e eu reclamando. Quando a gente não tem algumas informações corretas, a gente vive, né, baseado em outras orientações aí, que é o ego, a ganância, o lado materialista, né, Lucy? Sim. Mas, graças a Deus, a Seitonoye apareceu na tua vida, na minha, e somos felizes também por praticarmos a Seitonoye, né? Com certeza, com certeza. Para mim e para o meu esposo foi determinante também o fato da gente poder ser útil, sabe, preletor? Da gente poder ajudar, da gente poder realmente fazer esse trabalho de dedicação. Foi fundamental. Foi fundamental. Você e seu marido, para mim, é um exemplo de dedicação. Parabéns, viu? Sucesso aí na Regional de Florianópolis agora, né? Que Deus te oriente sempre, que continue levando luz, esperança e coisas boas aí a toda a humanidade. Muito obrigado, preletora Lucy. Eu que agradeço pela oportunidade, preletor Enio, muito obrigada pela oportunidade, e assim, né? Enquanto vida tiver, com certeza absoluta vai ser para dedicar para a Seitonoye, e ainda vai ser pouco para agradecer tudo que eu recebi, né, dentro desse ensinamento. Então, só gostaria de que todas as pessoas tivessem essa oportunidade que a gente teve de conhecer o ensinamento da Seitonoye. Vamos juntos levar para a humanidade a felicidade verdadeira, né, Lucy? Obrigado, Lucy, obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Por favor, compartilhe o vídeo, né, para que mais e mais pessoas também, talvez, possa resolver um problema como a Lucy resolveu, né? E muitos talvez nem imaginam que existe uma academia de treinamento espiritual aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Nordeste, em Minas Gerais, em Goiás, por exemplo, lá no Pará. E muitas das vezes a felicidade está tão perto e as pessoas não sabem disso, né? Então, compartilhe o vídeo e vamos fazer, então, o bem à humanidade. Muito obrigado a todos vocês e até sábado, às 8 horas. Muito obrigado. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz 2021, ao vivo via internet, 21 de novembro, a partir das 14 horas e 30 minutos. Com apenas um convite, toda a sua família será alcançada aí, dentro da sua própria casa, pela grande vida de Deus, na forma de orientações que levarão harmonia, saúde e prosperidade. E mais, juntas, milhares de pessoas do Brasil inteiro emanarão e receberão as vibrações da meditação Shinsokan de oração mútua, que a tudo e todos purifica, cura e leva ao renascimento verdadeiro. 21 de novembro, Seminário da Luz 2021. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo website que você vê na sua tela.
Muito obrigado.